Alô pessoal, sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Hoje vamos resolver aqui este exame da UEM 2020 de Matemática 1. Felizmente, já tenho aqui o enunciado que foi concedido por um estudante. Acredito que já dá para trabalhar e muito bem. Agora, o número 1 deste exame pedem que aqui calculemos o conjunto das soluções da equação 1 menos x. Tudo isto está ao quadrado e é igual a 4. Então, aqui não precisamos criar outra magia para tirar a raiz, só cortamos o quadrado com a raiz. Entretanto, cortando um quadrado com uma raiz, fica módulo do número que estava dentro da raiz quadrática, ok? Então, ficamos com módulo. Então, já não são parênteses, esses são módulos de 1 menos x tem que ser igual a 4. E o módulo tem duas vertentes, pode ser igual a x ou a menos x. X se o x for maior ou igual a 0, que é o argumento neste caso. Menos x se o argumento for menor que 0. Muito bem. Malta, vamos lá. Este módulo, saindo, temos duas vertentes aqui, que é o 1 menos, módulo de 1 menos x, que está aqui dentro deste módulo. Também vamos repetir 1 menos, módulo de 1 menos x, que é o argumento que está dentro do módulo. Aqui tem que ser igual a 4 ou aqui tem que ser igual a menos 4. X ou menos x, certo? Agora, trabalhando aqui este 1, dá para passar por outro membro. Ficamos com o módulo de 1 menos x. Entretanto, tem aqui sinal negativo que sobra. 4, o 1 quando passa por lá fica negativo, menos 1. Ou este módulo com menos aqui, de 1 menos x, que é igual a menos 4. O 1 passa para lá, ficamos com menos 1. Bom, este menos vamos manter. 1 menos x será igual a 4 menos 1 dá 3. Ou o que é aqui? Vamos manter esse menos. 1 menos x dá menos 4 menos 1 dá menos 5. Muito bem, agora temos que eliminar esse menos. Multiplicando essa expressão por menos 1 ou invertendo o sinal, este fica positivo, aqui fica negativo. Ficamos com 1 menos x igual a menos 3. E aqui com sorte, tirando esse menos com aquele menos, ficamos com 1 menos x já é igual a 5, porque aqui tinha um 5 negativo. Então, esses menos cortam. Agora, aqui tem um problema. O módulo nunca pode ser igual ao número negativo. Então, neste lado não terei solução. Só posso continuar com este meu outro lado, ok? Então, também terei duas vertentes, porque estou perante a um módulo. Que é o quê? O que está dentro de parênteses, que é 1 menos x, vai ser igual a 5, ou esse 1 menos x será igual a menos 5. Agora, menos x será igual a 5, este 1 passa para lá, ficamos com menos 1, ou menos x será igual a menos 5, este 1 passa para lá, menos 1 também. Agora, menos x será igual a 5 menos 1 dá 4, ou menos x será igual a menos 5 menos 1 dá menos 6. Temos que eliminar esses menos. Vai significar mudar o sinal do outro membro, ok? Se aqui era negativo, lá é positivo, lá fica positivo aqui. Lá fica negativo, aqui positivo. Fica x igual a menos 4. Ou, cortando aqui, ficamos com x igual a 6. Então, as soluções para o meu problema são menos 4 e 6. Menos 4 e 6 é o que encontramos na alternativa C deste exame. Ok. Saímos com o número 1. Agora, o número 2 pede o quê? Para calcular o conjunto das soluções desta equação. Então, módulo de x ao quadrado mais x menos 4 deve ser menor que 2, ok? Trabalhar com módulo sempre temos duas vertentes, que é o sentido positivo e o sentido negativo, ok? Este argumento sai x ao quadrado mais x menos 4. Repete-se aqui, x ao quadrado mais x menos 4. Agora, este é menor, então vamos manter menor que 2. Agora, como estamos a trabalhar com a intersecção, ou seja, agora, como estamos a trabalhar com menor, quando o sinal é menor, a solução resulta de quê? Da interseção. Então, é melhor colocar aqui e temos que considerar a conjunção das duas soluções. Essa expressão aqui
aqui estava tal como está aqui, menor que 2, aqui já teve mudar os sinais. Este menor fica maior e o 2 fica negativo, certo? Esta é uma equação quadrática, normal, é muito simples calcular, é só garantir com que todos os termos estejam no primeiro membro para achar as raízes. Então, x ao quadrado mais x menos 4, esse 2 passando para aqui, ficamos com menos 2 menor que 0. E, estou habituado com o já, x ao quadrado mais x menor que 4, este menos 2 quando passa para aqui, ele é menos, então fica mais 2, maior que 0, ok? Muito bem, esse x ao quadrado mais x menos 4 menos 2, quando é que vai dar? Vai dar menos 6, menor que 0. E x ao quadrado mais x menos 4 menos mais 2 dá menos 2, maior que 0. Muito bem, temos essas duas equações quadráticas. As equações quadráticas são muito simples, porque tem duas vertentes. Podemos usar o modo gráfico ou o modo de tabela, ok? O método gráfico é mais simples, porque é só construir o gráfico da equação e tentar verificar onde a função está em cima ou está embaixo do eixo das abscissas. Assim, quais são as soluções dessa equação? Esta aqui é uma equação quadrática cuja soma das raízes dá menos 1 e o produto dá menos 6. Eu vou usar soma e produto, então dá para ver aqui que x1 e x2 só podem ser números que multiplicam, dão 6, 2 e 3. Agora, trabalhando com os sinais, como aqui tem mais, então a soma tem que ser menos. Para que a soma seja um número negativo, o maior número tem que ser negativo, porque sempre mantemos o sinal do maior número. Aqui, x1 e x2. Também, como tendo mais x aqui, as soluções x1 e x2 devem ser números que multiplicam, dão 2. Os números que multiplicam, dão 2, são 1 e 2. Agora, como a soma tem que ser menos 1 também, então esse menos 2, ou seja, esse 2 tem que ser negativo. Fazendo delta, x1, x2, com método resolvente, é possível chegar a esta solução também, numa boa. Agora, o gráfico. O gráfico desta função seria uma parábola voltada para cima. Aqui também será uma parábola voltada para cima, já que o valor de A é positivo. O primeiro número entre esses dois é menos 3, o segundo é 2. O primeiro número entre esses dois é menos 2, o segundo é 1. Aqui nós queremos onde o gráfico está abaixo do eixo das abscissas, ou está abaixo de 0. Abaixo de 0 é aqui nessa zona aqui. Então, entre menos 3 até 2. Aqui queremos onde o gráfico está acima do eixo das abscissas, ou seja, está em cima do eixo aqui, de 0. É toda essa zona, desde menos infinito até menos 2, de 1 até mais infinito. Então, aqui menos infinito até menos 2, união com 1 até mais infinito. Muito bem. Agora, como temos que achar a interseção, porque o sinal é menor, vou representar isso no eixo assim, desde menos infinito até mais infinito. Esses números são menos 2, 1, menos 2, 1. E seria mais ou menos esta situação que representa, neste caso concreto, esta solução, de menos infinito até menos 2 e de 1 até mais infinito. Esta aqui é de menos 3. Menos 3 está nessa zona e vai até 2. Então, tenho aqui outro conjunto de soluções. Tenho que achar a interseção. A interseção, vejam só, temos isto. A primeira interseção está aqui. Aqui temos isto e temos isto. A segunda interseção está aqui. Então, temos que unir essas duas soluções que resultam da interseção. Então, esta é uma das soluções, esta aqui é a outra solução. Então, aberto de menos 3 até menos 2, união com 1 até 2 aberto. Isto aqui só pode ser a alternativa C, D deste exame. Só pode ser a alternativa D do exame. Muito bem. Saímos do número 2, vamos para o próximo. O próximo número diz o que aqui? O preço de um produto subiu de 20 meticais para 25 meticais. Neste caso, o preço subiu em... Queremos achar a percentagem do aumento. Subiu de quanto para quanto? De 20 para 25. Quanto aumentou? A questão que vocês devem fazer é
de 20 para 25, qual foi o valor que foi acrescentado? Pode fazer 25 menos 20, vai verificar que isso dá 5. Então, 5 é o valor que foi acrescentado de 20 para obter 25. Então, esse 5%, que percentagem corresponde em relação ao preço inicial, que era 20? Então, vamos fazer uma coisa muito simples. Se 20 está para 100%, que era o preço inicial, este 5 do aumento está para quanto? Produtos meio, produtos extremos, ou regra 3 simples. 20 vezes x será igual a 5 vezes 100. Isolando x é mesmo que 5 vezes 100 sobre 20 vezes x, 5 vezes 100. Então, 5 vezes 100 sobre 20, porque está a dividir. Então, dividindo 100 por 20, antes mantendo 5, 100 por 20 dá 5. Então, x será igual a 5 vezes 5 dá 25%. Então, essa é a percentagem do aumento, que é a opção C deste exame. É o número 3. Muito bem. Número 4. O exame diz o que aqui, entre 20 estudantes de uma turma é preciso escolher 2 que vão participar numa Olimpíada de Matemática. De quantas maneiras diferentes é possível fazer a escolha? Então, nós temos que pensar do ponto de vista de combinação ou arranjo aqui, ok? De uma forma muito calma. Aqui estamos a trabalhar com pessoas, né? São estudantes. Estudantes tem João, tem Ana, sei lá, Fernando. Se eu pego João e Ana e pegar Ana e João, é mesmo um conjunto de dados. Então isso só pode ser combinação, não pode ser arranjo. Agora, como isso só pode ser combinação, temos que fazer combinação de quantas pessoas? Queremos combinar no total 20 estudantes para escolher quantos? 2. A combinação acontece de uma forma muito simples, porque a combinação de n p a p dá n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, ok? O meu n é 20, o meu p é 2, então 20 fatorial vezes 20 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Assim, 20 fatorial sobre 20 menos 2 dá 18, eu acho. 18 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui, terei que fazer o que? 20 vezes 19 vezes 18. Paro aqui logo, porque vi que aqui embaixo tem um 18. Então, sobre 18 fatorial vezes 2 fatorial. Corto 18 fatorial com 18 fatorial, eu tenho que me preocupar com 20 vezes 19 dividir por 2. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 20 vezes 19, 9 vezes 2 dá 38. Então, com esse zero fica 380 sobre 2, 380 sobre 2. 39 por 2 dá 19. Com esse zero ficamos com 190 maneiras, que é a opção A deste exame. Muito bem, muito bem, muito bem. Dando continuidade, agora vamos resolver o número 5. No número 5 dizem que previa-se distribuir 1.200 garrafas de refrescos a um certo número de pessoas que tomam refrescos. Nesse caso concreto, nós já não tomamos mais essas cenas estranhas. Afinal, apareceram 4 pessoas a menos. Assim, cada uma das presentes recebeu 10 mais. Recebeu mais 10 garrafas. Quantas pessoas eram? Vamos entender isso. Previam-se distribuir 1.200 garrafas de refresco com um certo número de pessoas. Tá, é claro, né? Pensaram que onde aparecer o número de pessoas, então nessas pessoas vão distribuir 1.200 garrafas para elas. Afinal, agora apareceram 4 pessoas a menos. Opa, o que eles previam não aconteceu tal como esperavam. 4 pessoas faltavam. Assim, cada uma das pessoas recebeu 10 garrafas a mais. É suposto, porque esperavam-se distribuir 1.200 garrafas. Se o número de pessoas diminuiu, então significa que a quantidade de garrafas que cada pessoa poderá receber tem que ser um pouco maior. Assim, cada pessoa recebeu 10 garrafas a mais. Vamos lá perceber bem assim. Número 5. Vamos criar um cenário, porque esse é um exercício estranho. Comentei sobre esse exercício num vídeo aí sobre... não veja esse vídeo antes de ir na sala do exame. Vamos analisar um sistema antes da festa e um sistema depois
da festa ou no momento da festa. Ou depois da festa, vamos analisar assim. Antes da festa, eles pensaram que, onde aparecer X pessoas. E se aparecerem X pessoas, quando eles têm 1200 garrafas por distribuir, o que vai acontecer? O número de garrafas por cada pessoa tem que ser o número de garrafas totais dividido por 5x pessoas, certo? O número de garrafas por cada pessoa tem que ser sempre o número total de garrafas que eles têm dividido por número de quantidade de pessoas que eles têm. Esse é o princípio justo de matemática, ok? Nós estamos a seguir o que eles disseram ali. Agora, dizem que apareceram x menos 4 pessoas. Se apareceram x menos 4 pessoas, qual é a forma justa de dividir 1200 garrafas? Devemos distribuir o número de garrafas por cada pessoa será igual a 1200 garrafas sobre x menos 4 pessoas, certo? Agora, este é o cenário antes da festa, este é o cenário depois da festa, porque eles viram que só tem 1200 garrafas, então provavelmente deram 1200 garrafas sobre x menos 4 a cada pessoa. Este é o princípio básico, é o princípio justo que nós esperamos, que é dividir a quantidade de garrafas que temos por número de pessoas que existem. Só que eles nos dizem alguma coisa para nos ajudar, que como apareceram 4 pessoas a menos, assim cada uma das pessoas presentes recebeu 10 garrafas a mais. Então, o que aconteceu? Cada uma das pessoas presentes recebeu 10 garrafas a mais, ou seja, o número de garrafas na festa foi igual ao número de garrafas antes da festa mais 10. O que aconteceu é que o número de garrafas já no momento da festa foi igual àquele número de garrafas antes da festa que eles previam que iam distribuir mais 10. Por isso vão dizer 10 garrafas a mais do que se esperava. Então é só acrescentar 10 nesses aqui. Ou seja, o número de garrafas na festa foi igual ao número de garrafas antigas mais 10. Assim, substituindo essas duas expressões. Agora, substituindo essas duas incógnitas por essas expressões, já podemos calcular o valor x, que são as pessoas que eram, ok? Então, o número de garrafas na festa é 1200 sobre x menos 4. O número de garrafas antes da festa é o que? É 1200 sobre x. Então, mais 10 que já tenho aqui. Tenho que calcular essa equação. Uma equação, até agora, posso não dizer nada sobre o que é essa equação, mas sei que tem uma fração. Nas frações posso fazer MMC e desprezar o denominador. Assim, eu preciso de ter o x aqui e essa expressão x menos 4 aqui. Aqui, como não tem nada, terei que colocar as duas coisas. Então, esse x multiplica com 1200, será 1200x igual, estou a desprezar os denominadores, porque já fiz MMC. Este valor é de colocar 1200 vezes x menos 4. Mas é de colocar esse 10 vezes x menos 4 vezes esse x. Mudei a ordem aqui porque foi muito precipitado. 1200x será igual. Distribuindo aqui tem 1200x. Isto vezes isto, 12 vezes 4 dá 48. Então 4800 que estão aqui. 10 vezes x, distribuindo isso eu tenho x ao quadrado menos 4x. Então vou multiplicar o 10 com x ao quadrado. Então terei mais 10x ao quadrado. Esse x ao quadrado vem de onde? Desse x vezes x, certo? Ok? Então só para ser mais flexível. Então tenho 10x ao quadrado. Então 10 também terá que multiplicar esse menos. Só que esse é um menos 4x, porque esse x distribui. Então ficamos com menos 10 vezes 4x. Então ficamos com menos 40x. Muito bem. Aqui tem 1200, 1200. Estes podem cortar. Fico com nada aqui, com 0 igual a menos 48.000 mais esse 10x ao quadrado menos 40x. Organizando essa expressão, vou começar com 10x ao quadrado. Este é o menos 40x menos 4.800 igual a 0. Posso dividir toda a expressão por 10, porque tem 10 aqui no coeficiente A. Dividindo tudo isso por 10, terá x ao quadrado menos 4x
Isto por 10 vai eliminar um zero. Menos 480 igual a zero. Esta é uma equação quadrada que dá para resolver com soma e produto. Mas também quem quiser delta b ao quadrado menos 4ac só vai levar muito tempo, mas vai chegar no mesmo resultado. Mas irá chegar no mesmo resultado. Agora, com soma e produto, como posso pensar nas soluções x1 e x2? Já que aqui tem 48, aqui tem 4, esses números são pares. Para ter 48, algum momento tive que multiplicar 2 por 24. Então, 24 pode me ajudar em um 2. Só que a soma tem que ser 4. Para somar isto dar 4, este 2 sugiro que sejam 20. Então, 20 e 24 menos 20 dá 4. E o produto disso dá mesmo 24 vezes 2 dá 48 com esse 0,480. Os números já estão bons. Os números já estão bons. Agora o produto tem que ser negativo. E a soma, como aqui tem menos, tem que ser igual a 4. Para a soma dar o 4, o número negativo tem que ser o menor, para mantermos o sinal do maior número. Então, x1 dá 24, x2 dá menos 20. Então, essas são as soluções desta equação quadrática. Agora, qual seria o número verdadeiro? As pessoas não podem ser negativas, então não posso dizer que menos 20 pessoas que apareceram. Como as pessoas são positivas, então o número correto é 24 pessoas, que é a opção A do exame, que é a opção A do exame. Muito bem, o número 5 morreu aqui mesmo assim. Agora, número 6. Número 6. Um teste consiste em 4 perguntas, cada uma das quais contém 5 alternativas de respostas. Sendo uma delas é correta, a condição para aprovação no teste é no mínimo 4 perguntas corretas. Um aluno, não sabendo da matéria do teste, marcou as respostas aleatoriamente. Qual é a probabilidade de ser aprovado? Muito bem. Para que esse gajo seja aprovado, eles dificultaram um pouco porque dizem que no mínimo deve responder 4 perguntas. E só tem 4 perguntas, então tem que acertar todas. Ok, vamos lá. Então, tendo 5 alternativas, a probabilidade de acertar é de 1 sobre 5. A probabilidade de errar só pode ser 1 sobre 4 sobre 5. 1 sobre 5 dá 0,2 e 4 sobre 5 dá 0,8. A probabilidade de ele acertar uma questão é de 1 sobre 5, ok? Tendo em conta que são 4 perguntas, de uma forma, sei lá, como posso dizer, superficial, ou usando o método de contagem, podemos dizer que a probabilidade de acertar 4 perguntas seria de 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Entretanto, isto vai dar quanto? 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2 dá 16. Então, 0,0016. Então, seria 0,016. Então, usando o princípio de contagem, teríamos que a probabilidade de acertar é esta. Será uma forma de acertar muito brusca, porque esse gajo é muito curandeiro. Então, temos que multiplicar esse 0,0016 pela combinação de quê? De 4 tomado 4 a 4. Ou seja, a combinação de 4 por 4 vai nos dar o que é o conjunto de todas as maneiras possíveis deste jovem acertar 4 questões num conjunto de 4 questões. Então, isso será igual a 0,0016 vezes 1, que é o mesmo valor que 0,0016. Então, outra forma de calcular isto é usar a probabilidade segundo a distribuição binomial, que diz o que é que a probabilidade de acontecer uma determinada coisa é k vezes para um conjunto de n vezes acertar k vezes será igual a p elevado a k vezes q elevado a n menos k. O que é isso? Nós temos 4 questões, queremos acertar 4, então a probabilidade de x ser igual a 4 será igual à combinação de um conjunto de 4 questões para acertar 4 questões, vezes aqui a probabilidade positiva, tipo da pessoa acertar. A probabilidade da pessoa acertar é 0,2 elevado ao 4, que é o do k, vezes a probabilidade do gajo errar, que é 0,8 elevado a n menos k, será 4 menos 4. Assim,
combinação de 4 vezes 0,2 elevado a 4 vezes 0,8 elevado a 0. Isto dá 1 vezes 0,2 elevado a 4 vezes 1 também. Então, 1 vezes isso tudo também vai dar 0,0016. Isto aqui, multiplicando por 100%, teremos 0,16%. Então, a probabilidade correta seria 0,16%, que não tem aqui neste exame. Um número um pouco organizado esse 0,8%, mas 0,8%, algumas pessoas acreditam que é 0,8% porque fazem o que deixa lá me recordar, calculam aquela probabilidade de 1 sobre 5, então multiplicam por 4, dizem que aqui isso dá 0,2 vezes 4, esse 2 multiplicado aqui dá 0,8, dizem que é igual a 0,8%, mas isso não é o 0,8%, no mínimo deviam dizer 80%, 0,8% também não faz muito sentido. Agora, também dizer que a resposta correta é 80%, brother, fora de matemática, probabilidade, a ver num conjunto de 4 questões, tem 5 alternativas chatas, e você vai na sala do exame para responder isso e sai com probabilidade de 80% de acerto. Essa probabilidade seria muito terrível também, né? 0,8% até que poderia ser convincente, mas não sai 0,8%. Podem estudar um bocado de distribuição binomial, vão perceber que problemas como esses podem ser matados numa boa com esta forma de probabilidade. Muito bem, dando continuidade, agora estamos no número 7. Número 7 dizem que aqui temos um gráfico para o qual pretende-se achar f de x igual a g de x. O f de x, esta função aqui, e o g de x está aqui. Onde as funções se igualam, onde os gráficos se interceptam, é no ponto x igual a 1. Então, nós levamos muito tempo aqui, só temos que procurar o 1. Então, 1 é a opção D deste exame. Número 8. Eles querem um limite quando x tende a menos 1 à esquerda de 2 sobre f de x. Ok? 2 sobre f de x. Este limite, nós teremos que descobrir o limite de 2, como sendo uma constante dá 2. Agora, o limite quando x tende a menos 1, menos 1 está aqui, a esquerda dá 0, a direita também dá 0. Então, ficamos com 2 sobre 0. E 2 sobre 0, temos que saber uma coisa, porque um número sobre 0 dá infinito, certo? Agora, este infinito, às vezes pode ser mais infinito, também pode ser menos infinito. Então, temos que descobrir, afinal, se esse 0 é um 0 à esquerda ou um 0 à direita. Aqui, fomos para menos 1 usando o caminho da esquerda. Este é um 0 à esquerda. 2 sobre 0 à esquerda dá menos infinito. Esta é a opção correta. Ou seja, um número sobre 0 dá infinito. Um número sobre 0 à esquerda dá menos infinito. E um número sobre 0 à direita dá mais infinito. Já que este é um 0 à esquerda, dá menos infinito. Menos infinito, que é a opção, que é a opção A deste exame. Número 9. Queremos onde f de g de x é igual a 1. Primeiro, se eu perguntar aqui neste gráfico quanto é que dá, por exemplo, sei lá, f de 1, vocês vão dizer o quê? Que esse gráfico aqui, quando x é igual a 1, está no 2, ok? Para esta função f ser 2, o que é necessário aqui dentro é 1. Só f de 1 que vai nos dar 2, não se estão a perceber? Então, f de 1 dá 2. Então, para ter 2 aqui dentro do parênteses, precisamos de 1. Agora, para ter 1 aqui, o que precisamos dentro desse parênteses de f? F de quanto é que dá 1? F, para ser 1 aqui dentro, tem que ser 0. Ok? Porque f de 0 é que dá 1. F de 0 é que dá 1. F de 0 dá 1. Então, o que está dentro do parênteses tem que ser igual a 0. Ou seja, este g de x que está aqui dentro do parênteses tem que ser igual a 0. Muito bem. Muito bem. Agora, para o g de x dar 0, o que é necessário aqui dentro do parênteses? G de quanto dá 0? A função g é esta aqui.
tem o seu zero, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. No x igual a 2, o zero dessa função é 2. G de x é 0, onde x é igual a 2. Então, o zero de G é x igual a 2. Então, conseguimos desmanchar a coisa até achar o valor de x para que f de G de x seja igual a 1. A alternativa correta é E. Muito bem. É só verificar. Para isto dar 1, o que deve estar dentro de parente de f tem que ser 0, porque f de 0 é que dá 1. Então, para G dar 0, qual deve ser o valor de x? O valor de x tem que ser 2. Então, saímos do barulho. Qual é o número? Vamos para o número 10, onde pedem a área do triângulo formado pela reta R, pela reta y igual a G de x e pelos eixos das coordenadas. A reta passa por 2 e por 4. Então, a área desse triângulo só pode ser igual a quantos? A área, segundo a forma, será base vezes a altura sobre 2. Então, esta área será a base. Qual é a base desse triângulo? É 2. Então, 2 vezes a altura, que é daqui até lá, que é 4, sobre 2. Cortamos 2 com 2, então a resposta é 4 unidades ao quadrado. 4 unidades ao quadrado é a alternativa C deste exame, a alternativa C do exame. Muito bem, malta, muito bem, malta. Estamos a dar continuidade aqui. Vamos para o número 12, né? Não, 11. Número 11, vamos fazer de uma forma um pouco fácil, de uma forma um pouco diferente, porque é uma expressão analítica de uma função cúbica. Esta é uma função cúbica que pessoas espertas conseguem descobrir que é uma função cúbica que passava daqui. Só deslocou uma unidade para cima. Se deslocou uma unidade para cima, isso aqui é um x ao cubo mais 1. Que é a alternativa D, né? Que é a alternativa D. Vou parar por aqui, malta. Não vou levar muito tempo com isto. Mas também podem testar. Esta aqui não pode. Verificarem os zeros, por exemplo. Para essa função, f de menos 1 dá 0. F de 0 dá quanto? F de 0 dá 1. F de 1 dá 2. Na verdade, até é assim que se acha a expressão analítica de uma função do terceiro grau. Depois daqui, vocês podem criar um sistema, né? Muita gente nem sabe como se determina a expressão analítica de uma função de terceiro grau. Mas com essa expressão é possível criar um sistema, substituir 1 na expressão ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Substituir por menos 1, então vai ser um sistema de 3 variáveis. Então vai achar a, b, c e d. Alguns valores vão se anular, vai ficar com x ao cubo e d vai ficar com 1, criando esse sistema. Mas também é possível testar, tipo, nesta função aqui, f de menos 1 dá 0, não faz sentido, f de menos 1 continua a ser menos 1. Aqui, f de menos 1 dá 0, menos 1 dá menos 2 ao cubo, não dá 0, não dá. F de menos 1 dá 0, aqui vai dar, mas agora f de 0 dá 1. F de 0 também dá 1. Agora f de 1 dá 2. 1 mais 1 fica 2 ao cubo, fica 8. Falha. Verificaram isso? Falha. Enquanto este aqui, f de menos 1 ao cubo dá 0. F de 0, 0 aqui dá 1. F de 1, 1 ao cubo mais 1 dá 2. Tudo perfeito, mano. Então, ficamos com a opção D deste exame. Para o número 11. Para o número 11. Número 12. Queremos o coeficiente angular da reta y igual a g de x. O coeficiente angular da reta A será dado pela variação do y sobre a variação de x. Agora, como esse gráfico toca exatamente o eixo y em 4, eu posso colocar 4 sobre 2. Como a variação será negativa, porque o gráfico está a descer. Então, menos 4 sobre 2 dá menos 2. Malta, estou a começar a correr e tentar reduzir a velocidade. É para eu decidir gravar esse vídeo de uma forma mais calma, para não correr. Mas é sempre variação de y sobre variação de x. Tens 4, aqui tens 2. Também outra forma de descobrir o sinal é que essa função é decrescente. Se a função é decrescente, o coeficiente angular deve ser negativo. Então, quer marcar 2 não sabe o que quer, 4 não sabe o que quer, 1 não sabe o que quer. Quer falar entre menos 2 e 4, vale a pena, né? Mas tem que ser menos 2, porque 4 o y é maior que 2, então menos 4 sobre 2. Muito bem,
13. Dada a função f de x igual a x menos 3 sobre 9 menos x ao quadrado. O ponto x igual a 3 é o ponto de descontinuidade. É um ponto de descontinuidade eliminável, não eliminável de espécie. É muito fácil isso. Nós podemos verificar o ponto de descontinuidade calculando o limite desta função para cada um dos valores. Quando x tende a 3, quanto dá o limite dessa função? Se o limite for um número, significa que a função tem um ponto de descontinuidade eliminável. Vai acontecer um cenário em que o limite esquerdo e o limite direito é o mesmo, né? Tem uma bolinha, um ponto de descontinuidade eliminável. Se o limite for um infinito, significa que tem uma assíntota. Sei lá, com assíntotas, o que acontece com assíntotas? Nas assíntotas, a função tende para um mais infinito ou para um menos infinito, sempre que existir um ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Agora, já nos deram um ponto x igual a 3. Eu vou calcular o limite quando x tende a 3 de x menos 3 sobre 9 menos x ao quadrado. É de fazer o que? X menos 3 sobre, terei que simplificar, porque isso dá 0 sobre 0. Esse 9 é mesmo que 3 menos x, 3 mais x. Isto é um caso notável do tipo de diferença de quadrados. Não sei se recordam isso. Temos aulas que falam de casos notáveis, que podem assistir, caso tenham dificuldade. Agora, eu não posso simplificar isso diretamente, porque tem sinais contrários. Caso eu simplifique, eu tenho que inventar um menos 1 sobre 3 mais x, porque estou a inverter o sinal de uma dessas partes aqui. Não sei se notaram que esse x é positivo, esse x é negativo, esse 3 é positivo, esse 3 é negativo. Tem sinais contrários, então ao cortar tem que sobrar um menos lá. Agora, temos que substituir o 3 nessa expressão. Menos 1 sobre 3 mais 3. Ficamos com menos 1 sobre 6. Menos 1 sobre 6 é um número. Então, um ponto x igual a 3 é um ponto de descontinuidade eliminável. Sempre que o limite for um número, a função tem um ponto de descontinuidade eliminável. Outra técnica é pegar essa expressão e simplificar. É x menos 3 sobre 9 menos x ao cubo. O que acontece? Os pontos de descontinuidade dessa função são 3 menos 3, porque aqui tem 3 menos x, 3 mais x. Os pontos de descontinuidade são esses números aqui, 3 menos 3. O valor que anula aqui é 3, ok? O valor que anula aqui é 3, o valor que anula aqui é menos 3. Ao simplificar isso, que sai esta parte de 3. Então, ficamos com menos 1 sobre 3 mais x. Essa parte que é eliminada por menos 3 mantém. Então, esta parte que sai é um ponto de descontinuidade eliminável, porque saiu. O que sobra na simplificação é um ponto de descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Ao calcular o limite dessa expressão, quando x tende a menos 3, vai verificar que vai dar um infinito, ou menos infinito, ou mais infinito. Não vou dizer o que é. Mas, tendo um dos infinitos, já dá para perceber que seria um ponto de descontinuidade não eliminável. Mas como esse 3 é simplificável, e não só ao calcular o limite da mesma função, quando x tende a 3, encontramos um número, então x igual a 3 é um ponto de descontinuidade eliminável. Isso deve ser a alternativa D, um ponto de descontinuidade eliminável. Muito bem. Qual é o 120º membro? Olha o 120º. 120º existe. Centésimo vigésimo primeiro membro seria o mais correto. Tem 5, 2, menos 1, menos 4 e menos 7. Por aí fora. Temos que verificar se isso é uma progressão aritmétrica ou geométrica. Não há chance de ser geométrica. Vamos verificar se é aritmétrica. 2 menos 5 dá menos 3. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 4 menos 1. Veja só, menos 4 menos 1. É mesmo que menos 4 mais 1 dá menos 3. Então não há dúvida que isso é uma progressão aritmétrica cuja diferença é menos 3. Ok? Cuja diferença é menos 3. Já que é uma progressão aritmétrica cuja diferença é menos 3, o termo geral de uma progressão aritmétrica é o primeiro termo mais n-1 vezes d. Eles querem para achar o 121º termo. Será o primeiro termo, que é 5, mais n, que é o número
que é a ordem do termo que nós pretendemos, 121 menos 1, vezes a diferença, que é menos 3. Então, ficamos com 5 mais 120 vezes menos 3. Então, isso dá 5 mais 12 vezes 3 dá 36. Então, 120 vezes menos 3 dá menos 360. Menos 360 menos 5 será menos 355. Menos 355 é a opção A deste exame. É um exercício de sessão muito simples este. Agora, número 15. Número 15 dizem que aqui, a partir do ano, é isso? Não. A partir do ano 2000, o preço de um produto aumenta anualmente. Então, aumenta anualmente em 11%. Denotemos por AN o preço do produto no ano 2000 mais N. A seção A1, A2, A3, se aumenta anualmente em 11%, significa o que aqui? Se o valor aqui é X, o próximo valor será esse X mais, porque é aumento, mais 0,11 de X. Isso que é aumento de 11%. O próximo valor será este que já tínhamos aqui. Quanto é que dá isto somando? Fica 1 mais isto, então dá 1,11x mais este é o termo aqui, 1,11x. Então, o próximo termo será este 1,11x mais 0,11 vezes 1,11x. Então, este será o terceiro termo, assim sucessivamente, ok? O primeiro termo é x, o segundo termo é 1,11x, o terceiro termo é este que resulta daqui, vou colocar apenas 1,11x mais 0,11 vezes 1,11x, assim sucessivamente. Para descobrir se é uma progressão aritmética ou geométrica, eu vou determinar a razão. Ao subtrair isto e isto não é de ter o mesmo valor, então isso não é uma progressão aritmétrica. Para verificar se é geométrica, teria que dividir. Se a razão for a mesma, então é uma progressão, neste caso concreto, a geométrica. Este dividido por isto dá quanto? 1,11x sobre x. Quanto é que dá? Cortamos x com x, ficamos com 1,11. Então, este seria o quociente. Agora, dividindo isto para verificar se funciona, seria 1,11. Nem sei se vamos conseguir dividir essa merda. Insultei na aula online em Moçambique. Epa. Eu sou o cara mais matreco de todos. 1,11x. Como podemos dividir isso? Podemos colocar em evidência essa expressão? Não, não é mesmo. Mas dá. Dá para colocar em evidência. Sabe por quê? Dá para colocar em evidência o x apenas, mas também dava, porque tem essa expressão aqui. Então, x em evidência apenas, ficamos com 1,11 mais 0,11 vezes 0,11 sobre 1,11x. Dá para cortar x com x, fico com 1,11 mais 0,11 vezes 0, uma coisa é 1,1 aqui. É isto. 1,1 aqui. 1,1 aqui. 1,1 aqui. Nada disso é trabalhar, jovem. Sai daqui. Espírito mau. Então, 1,11. Colocado em evidência também dá para simplificar 1,11. 1 mais 0,11 sobre 1,11. Cortamos isto mais isso dá 1,11. Então, é uma progressão geométrica de razão 1,11. Então, é uma progressão geométrica de razão 1,11. Uma progressão aritmética x, uma progressão aritmétrica x, uma progressão geométrica com razão 1,11. Isto aqui era só uma questão de demonstração, por alguns gajos podem estar a discordar aí assim. Então, número 16 agora, vamos resolver o número 16. Algumas pessoas saltam o número 16, é importante resolver o número 16. Número 16, passe para a questão seguinte. Passamos para a questão seguinte, já acertamos. Número 17 agora. Qual é o valor do parâmetro real h para qual a função f de x igual a 3x mais h, x ao quadrado,
Se x for maior que 2, aqui se x for menor ou igual a 2, a função continua no ponto x igual a 2. Para esses casos não precisam fazer muita coisa, é só pegar 2, substituir aqui, e aqui se tivesse uma variável também substituir e igualar essas duas expressões aqui. Só 3x mais h tem que ser igual a x ao quadrado, tendo em conta que no lugar de x devem colocar o 2, só isso. Então 3 vezes 2 mais h igual a 2 ao quadrado. 3 vezes 2 dá 6 mais h igual a 4. Então h é igual a 4 menos 6. Então h é igual a menos 2. Nem sei porque perguntaram essas coisas no exame da admissão ao ensino superior. Oh, é vergonha isso. É a opção A, não se pergunta isso. Ok? Significa que aqui, se o h for menos 2, aqui terá 2 ao quadrado, que é 4. Não é isso? Aqui terá 3 vezes 2, que é 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. Então, tendo 4 aqui e 4 aqui, os limites laterais são iguais ao valor da função no ponto. Então, a função fica contínua. Muito bem. Passamos para a próxima questão. Já avançamos muito. O tempo já está agressivo aqui. Nós vamos terminar mesmo. Número 20. A derivada da função, número 18. A derivada da função f de x igual a ln de 1 menos cosseno de x é. Derivada da função ln de u, ou de a, de u melhor dizer, de u sendo uma função da u derivada sobre u. Assim, a derivada de ln de 1 menos cosseno de x será igual a 1 menos cosseno de x, derivada sobre 1 menos cosseno de x. 1 menos cosseno de x derivada sobre 1 menos cosseno de x. Derivada de 1 é 0, então ficamos com 0, menos derivada de cosseno é menos seno de x, sobre essa expressão 1 menos cosseno de x. Menos menos dá mais, 0 mais seno, ficamos com logo seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Agora estou a começar a acreditar que esse exame foi o mais simples em relação ao outro já. Coisas da primeira aqui. Opção E deste exame. Muito bem, muito bem. E agora, número 19. E queremos os pontos máximos da função f de x igual a 3x elevado ao 4 menos 4x ao cubo. Muito bem. Para achar os máximos e mínimos, nós devemos analisar os zeros da derivada, porque onde a derivada é nula, a função tem um extremo. Assim, a derivada dessa função será igual a 4 multiplica aqui no 3, ficamos com 12x, 4 diminuímos uma unidade, ficamos ao cubo. Esse também multiplica aqui, ficamos com 12x, 3 diminuímos uma unidade, ficamos com 2. Então, temos que achar os zeros da derivada, que é pegar essa expressão 12x ao cubo menos 12x ao quadrado igual a 0, ok? Assim, colocando em evidência o x ao quadrado, já que aqui tem x ao quadrado, aqui tem x ao cubo, ficamos com 12, já tiramos 2, onde tem 3, então só fica um x, menos 12, já tiramos o x ao quadrado, então não fica nada aqui, por só tem x ao quadrado, igual a 0. Esse x ao quadrado será igual a 0, ou essa expressão também igual a 0. X ao quadrado será igual a 0, ou 12x menos 12 igual a 0. X ao quadrado igual a 0, mesmo que x igual a mais ou menos raiz de 0, ou 12x igual a 12, passa para lá, fica 12. X igual a mais ou menos, não existe mais ou menos 0, então é igual a 0. Ou x igual a 12 sobre 2. 12 sobre 12. Assim, x igual a 0 ou x igual a 1. Então, esses são os pontos críticos. Tendo esses dois pontos críticos, o que acontece aqui? Temos x igual a 0. Então, ficamos com f de 0. F de 0, 0, 0, ficamos com 0. Temos x igual a menos x igual a 1. Temos x igual a 1, ok? Com x igual a 1, teremos f de 1 será igual a 3 vezes 1 à quarta, ficamos com 3. 1 ao cubo dá 1, vezes menos 4 dá menos 4. Então, ficamos com 3 menos 4 dá menos 1. Entre 0 e menos 1, qual é o valor máximo? Qual é o maior valor? O maior valor é 0. Então, x igual a 0 devia ser
a resposta correta para esse exercício. Vejam só, algumas pessoas correm para determinar os zeros e logo marcam 0 e 1. Dizem que esses são os valores corretos. Vão se dar muito mal, devem perceber bem o pedido, querem o máximo. Mas também algumas pessoas determinam os zeros e testam assim, e dizem, tá bom, então o certo é x igual a 0, só x igual a 0 porque é o que apresentou o valor máximo. E se dão mal também, que afinal de contas, há muita gente que se dá mal e depois sai da sala do exame triste. Me batotaram nota, eu fiz corretamente, mas me batotaram ali, saiu coisas estranhas. Mano, os que vão bem quais são? São os que dizem o que aqui? Os zeros da derivada são 0 e 1, certo? Vamos fazer um teste, analisando a derivada da função e a própria função. Ok, a própria função. Vejam só, será que é verdade que x é igual a 0? É o máximo? Eu duvido, eu não sei se são vocês. Então, para quem tem certeza, marca logo só x igual a 0. Eu duvido, essa tabela vai me ajudar. 0 aqui 1, esses são os zeros da derivada. A função própria é f de x igual a quanto? 3x elevado ao 4, 3x elevado ao 4 menos 4x ao cubo. E a derivada dessa função deu 12x ao cubo menos 12x ao quadrado. Esta aqui é uma função do terceiro grau. Antes do zero, podemos testar o número tal como menos 1. Substituindo menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 2 dá menos 12. Menos 1 quando toma ao quadrado fica positivo, com menos 12 fica menos 12 menos 12, então por aí menos 24, o sinal é negativo. Encontrando zero muda de sinal e não se sabe, vamos testar. Malta, de 0 até 1, o número que podemos encontrar é 0,1, sei lá, 0,5. Testando o número tipo 0,1, 0,1 ao cubo vai dar, sei lá, 0,001 vezes 12, e aqui terei 0,1, ele ao quadrado terá 0,01 vezes 12, o número daqui será menor em relação a este aqui. Então o sinal aqui continua a ser negativo. Testa um número qualquer, pode ser 0,5, o número aqui será negativo. Tal como já previ aqui, não se sabe, tipo, passar o zero muda de sinal não funciona. Temos que testar às vezes, verificar como é que é a função. De 1 até mais infinito, de 1 até mais infinito muda de sinal, não se sabe. Imagina um número tal como 2, por exemplo. 2 ao cubo é 8 vezes 12, e 2 ao quadrado dá 4 vezes 12. Esse número é maior que este aqui, finalmente a função derivada muda de sinal. Já que aqui a derivada é negativa, a função é decrescente, aqui a derivada é negativa, a função continua decrescente, aqui a derivada é positiva, a função cresce. Então, de menos infinito até 1, a função é decrescente, só volta a crescer de 1 até mais infinito. Então, essa função só tem um mínimo, não tem nenhum máximo. Essa função só tem um mínimo, não tem nenhum máximo. Tentando idealizar o que pode acontecer aqui em 0 e em 1. É que essa função pode fazer isto. Chegar em 1, ter um extremo e sei lá, uma coisa dessas. Talvez uma função que continua a ser decrescente em todo o domínio, mas aqui pode ter uma pequena variação. Isso podemos chamar, se estamos a trabalhar do ponto de vista de superfície, podemos chamar como um ponto de Cela este. Não é máximo nem mínimo, mas a derivada dessa função seria 0 neste ponto, ok? Não é máximo nem mínimo. Então, essa função não tem nenhum valor máximo. Não tem nenhum valor máximo, só tem um mínimo relativo. Eliminamos essas possibilidades todas, ficamos com não existe, opção D. Mano, esse exercício deve ter matado muita gente. Primeiro, matou aqueles gajos que disseram B porque acharam 0 e 1. Segundo, matou aqueles gajos que disseram C porque acharam x igual a 0 como o valor máximo da função. E entre esses dois pontos, morreram muito mal esses gajos. Epa, time está a bazar. Deixa lá terminar com esta integral número 20. Quero a integral de 3x mais 1 sobre x. Essa integral será igual a quanto? 3x sobre, posso separar 3x sobre x mais 1 sobre x.
Tudo isso d de x, porque tem mesmo denominador. Isso está sobre x, 1 também tem sobre x. Dá para cortar isso, ficou a integral de 3 mais 1 sobre x, d de x. Integral de 3, um número cuja derivada dá 3 é 3x. Integral de 1 sobre x, para derivar ter 1 sobre x tem que ser ln de modo de x, mais uma constante c qualquer que eu não conheço. Isso só pode ser a alternativa B deste exame. Malta, foi bom estar aqui convosco neste que é a resolução do exame da OM 2020 de Matemática 1. Fiquem muito atentos porque daqui a pouco estará disponível a resolução do exame 2020 de Matemática 2. Então, eu vou dar continuidade também com esta resolução deste exame. Então, inscreva-se no canal e comente. Se vocês não comentam, tipo, gostei, não gostei, eu tenho uma outra sugestão. Continuem assim, estou a gostar, me ajudaram. Ficamos sem feeling de ajudar. Até estamos a fazer esse trabalho tudo, porque muita gente tem comentado bastante. Se vocês não comentam, ficamos sem feeling. Vamos publicar uma vez e outra. Quando vocês comentam, alguns gajos costumam baixar vídeos e assistirem em casa no telefone. Não faz mal, é só depois de um tempo entrar no YouTube, dar um like aí, comentar, sair do barulho. Isso já é muito interessante para nós. O ano terminou, o exame foi resolvido há pouco tempo, daqui a pouco saem os resultados. Tudo pessoal está muito tenso à espera desses grandes resultados que vão determinar, nesse caso concreto, o futuro de muita gente. O exame de admissão determina o seu futuro, mano. Se reprovares, então aproveita agora, faça orações, John, faz de tudo. Se você descobriu esse canal muito tarde, não é mal, man. Faz orações, sei lá, faz o quê, tente ganhar essa tua vaga. Caso não der certo, é a vida, né? Podes ver quais são as soluções. Também temos a turma dos revoltados, que é a turma daqueles gajos que não conseguiram admitir. Estão revoltados, não querem perder a admissão por nada. Então sejam revoltados, junte-se a nós. E também não é possível juntar-se a nós para admitir um ensino superior. Pode estudar na tua casa com tablet, Quem vem estudar no nosso centro, na turma dos revoltados, é um gajo que gosta de interagir com pessoas fisicamente, um gajo que quer ter certeza máxima da sua admissão. Mas é possível admitir hoje em dia sem ir num centro de preparação. Não precisei de me alocar ou de estar num lugar assim, um centro preparatório dos exames de admissão, mas sim tive uma preparação intensiva, pessoal, com o objetivo de admitir. O exame foi muito bom, estava acessível, acho que valeu nossa preparação, aliás, minha preparação valeu a pena, porque até tinham alguns exercícios que nós já havíamos resolvido na TR, nas fichas que o professor Wang nos mandava e eu ali tem alguns números que eu só marquei, mas isso aqui eu já havia resolvido, porque o nosso professor nos dava muitas fichas, então esse exame estava muito mesmo acessível. Eu acho que até o exame do ano passado estava muito mais difícil do que o exame desse ano. Eu estou muito confiante sobre a minha vaga. Se depender desse exame que eu fiz hoje, eu estou lá, mano.